Pedro morreu. Tá na rede. Oferecimento Pitu, mania de brasileiro. Tá na rede, se liga que é gol. O nosso time tá em campo, nesse gramado é raça, suor e glória. Vamos jogar buscando a vitória. Domingo é dia de futebol. Bola na rede é show, se tá na rede é gol. Bola na rede é show, se tá na rede é gol. Gol! Sejam todos muito bem-vindos à nossa atração semanal Tá na Rede. Aqui a gente recebe convidados para a gente bater um papo gostoso, agradável nesta noite de domingo. Esse convidado de hoje, estamos ao lado do Gustavo Luquezzi, da Folha de Pernambuco, também da nossa Rádio CBN, o Júnior Medrado da Hits FM na 103.1, e eles vão ajudar nessa entrevista, na condução do programa, com esse cara que é um cara que marcou muito a minha vida, né? Nós fomos durante 5 anos e meio, 6 anos, apresentador na Rede Cada um Globo. tem seu talento. Cada um tem... alguns têm o seu talento, como foi meu caso. E aí eu demorei um pouco para aprender, mas levei muito esporro, e graças a esses esporros, graças a essas correções, a gente cresceu um pouco na nossa vida profissional. Era a maneira de trabalhar. Faz parte, faz parte. Para quem dava o esporro era a maneira de trabalhar, para quem levava, meu Deus do céu. Não, mas interessante. Bom, deixa eu cumprimentá-lo oficialmente, Paulo. Bem-vindo. É um prazer. Paulo Moraes, 33 anos de Globo, 33 anos e meio, como ele fala, 49 anos de jornalismo. Hoje o Paulo tem histórias e mais histórias. 11 anos de Estado de São Paulo, na sucursal. Da sucursal de São Paulo. 2 anos de freelance para o Jornal da Tarde. Foi uma escola para mim, Jornal da Tarde. Aí teve Jornal do Comércio, Rádio Jornal do Comércio, Folha Diário da Manhã, que era pregado no posto no outro dia. Isso. Aí tem mais, aí Diário da Noite, por aí vai. Rádio Clube, Rádio Olinda. Dia da noite, quando você tirava a mão, saía preta a mão, né? Porque vinha a tinta do jornal nas mãos naquela época. Mas vocês vão me dar licença. Fora aqueles outros, o Jornal da Cidade, entendeu? O menino de cara de bebê ali eu vou me retirar com esse currículo. Fica quieto, vai ter muito. Eu não tenho mais o que fazer aqui, não. Você falou, Luquezzi, dessa história do temperamento, de levar esporro e tal. A linha de ação na Rádio Jornal, eu tomei até um susto porque eu voltei a trabalhar com ele, né? Paulo Fernandes é um gentleman. Bom dia, tudo bem? Como vai? Não levanta a voz, não escuta. E de repente, quando eu chego na Globo, não demorou mais ou menos umas 2 horas para levar o primeiro esporro de J. Raposo. Então, eu já me acostumei, entendeu? Era outra coisa, era espojado mesmo. Você falava quando estava errado. Agora havia uma sinceridade muito grande nessa relação. Ah, sim, não tinha nada contra, nada pessoal, né? Não era contra a pessoa, mas era para corrigir o profissional. E ele aprendia. No tranco eu acho que se aprende melhor. Né? Na verdade, o esporro que você dava, você produzia um efeito, um choque que o cara... Vamos mudar, não era esporro. Não, mas tá valendo. Tranquilo, acontece. Vamos mudar, não era esporro. Olha o instinto, era uma orientação mais forte, né? Mas é fusível, talvez. E outra coisa, cada um tem o seu tom de voz, cada um fala... Raposo, ele veja, quando a gente fala esporro, é porque realmente a impressão que a gente tinha é de que fosse algo bem de chamar a atenção, de corrigir. O tom que ele usava não interessava. O importante era que ele queria corrigir, ele queria te ensinar que fazendo de outra maneira. Eu aprendi muito isso contigo, Léo, também. Boa noite. Boa noite, Paulo. Um prazer. Você aprendeu alguma coisa? É uma honra demais assim, estar na mesma mesa que você para entrevistá-lo. Boa noite, Luquezzi, também, nosso espectador. Eu aprendi muito com você também, Léo. Óbvio que você teve vários professores, um deles está aqui, o outro foi o Raposo, enfim, sua carreira toda. O objetivo maior é você fazer com que a coisa aconteça, que o cara que está lá do outro lado assiste a gente veja a coisa da melhor forma possível. Então, em algum momento você acaba falando uma coisa mais, uma coisa menos aqui, mas o foco é sempre fazer com qualidade. Pelo menos isso foi que eu aprendi com você. É o fruto, veio dessa escola, né? O importante é que lá na telinha, lá, né, no quadradinho lá, tudo sai redondinho, tudo sai bonitinho. Boa dúvida. E nada que foi feito nos bastidores, às vezes, sai, né? Às vezes tudo morre ali no intuito de melhorar. Mas, Paulo, já apresentei oficialmente, o Júnior fez a primeira pergunta. Gustavo Luquezzi, por favor, sua primeira pergunta para Paulo Moraes. Minha primeira pergunta é difícil falar com esse currículo aí, mas não me deixe por não, viu, Paulo? Não me dê nenhuma recomendação. Pergunte logo, rapaz. Já levei o primeiro. Não faça ninguém, não, do Ibrome, não. Eu queria perguntar, Paulo, sobre
Você pegou todo esse tempo de TV e perguntar o que mudou de lá para cá é uma coisa muito abrangente. Mas o que mudou diretamente na relação com TV, internet e isso? Hoje em dia se vê muitos gols, a gente até debatia sobre o formato de programa, se vê muitos gols pelo celular. Antigamente os gols da rodada eram guardados para a população brasileira, talvez. Exatamente. E hoje você vê os melhores momentos e gols pelo celular, seja por qualquer outro dispositivo. Se tornaram talvez mais importantes as opiniões. Só que as mesas redondas também já eram antigas. O que mudou nesse ponto especificamente? Bom, o que mudou, primeiro você não tem mais a espera, né? Uhum. Então você vai imediatamente, entendeu? Transmissão de futebol, na internet tem um monte de gente transmitindo jogos aí, por exemplo, citar aqui, Copa do Nordeste, entendeu? Então, Live FC está mostrando a Copa do Nordeste. Pois é. É muito diferente. Você tinha que esperar pelos os gols do Fantástico, por exemplo, né? Exatamente, era um marco, né? Era um marco, né? E nem sempre você tinha condições de ver esses gols, né? Porque os gols que horas? 10 horas, 10 e meia, você já vendo uma jornada muito boa lá na mesa do bar, né? Mudou muito, né? E isso faz tempo, Paulo, que eu me lembro de Flávio Cavalcante na TV Tupi. Eu querendo ver os gols do Fantástico, ou pelo menos quando não era intitulado em um quadro como entregando a idade, entregou a idade. Passava os gols na reta final do programa. Então, Flávio Cavalcante, na casa do meu avô, só tinha uma TV preta e branca, e ele gostava de Silvio Santos e depois emendava com Flávio Cavalcante. Era ABC, ABC Voz de Ouro. E ABC Voz de Ouro era a rádio, né? Era aquela TV de perna de madeira. ABC mesmo. Perna de madeira. Telefunk. Aí... Não, tinha ABC mesmo. Era ABC O mesmo. nome também era ABC. Tá. Tinha televisão. Aí, eu sei que o canal era uma batalha para mudar o canal, né, mano? E a minha briga era para que ele fosse no banheiro em algum momento para mudar para a Globo, para ver pelo menos 3, 4 gols que passassem naquela oportunidade. Quer dizer, coisa bem antiga. E essa espera acabou, né? Todo mundo vai hoje Hoje em cima do que tem a vontade, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem N programas para ver antes, entendeu? E na própria internet? Você grava também, hoje com o Sky, né? Você grava também. enfim. Não, eu não gravo não. Não grava, não? Não. Por quê, Paulo? A pergunta era em cima disso, Júnior, desculpa. É porque é o seguinte, você está aposentado. Na nossa época, a gente esperava TV Jornal passar um VT à noite, né? Isso. Hoje você tem jogo toda hora, em cima do que o Júnior está perguntando. Se você não grava, como é isso dentro da sua cabeça? Porque eu tenho que gravar 3 ou 4 para cima, porque eu estou trabalhando. Mas você, especificamente, parar à frente da televisão para ver um jogo de futebol, você faz isso hoje? Faço, mas os jogos dos clubes pernambucanos, eu uso sempre clube, né? Sim. Porque o time hoje é um time, amanhã é outro. Entenderam? Os clubes pernambucanos, eu vejo todos eles. Estou preparado, por exemplo, no sábado para ver o jogo do Salgueiro, Bahia e Salgueiro. Depois o jogo do Santa Cruz. No domingo vejo o jogo do Náutico. É quase do Náutico, não, do Esporte. O jogo do Você Náutico. está falando do que aconteceu ontem. Ontem a gente teve o Náutico jogando, a gente teve Isso o aí. Sport jogando e a gente teve agora de 6 horas o jogo do Salgueiro, né? Pelo campeonato. Isso, exatamente. Você consegue ver os 3 jogos, né, no fim de semana? Consegue ver as 3 partidas? Olha, se o Santa Cruz joga no mesmo horário de Esporte, não, eu vejo do Santa Cruz, claro. E manda uma mensagenzinha, não, Paulo, já conseguiu passar desse nível, assim, já se aposentou, manda uma mensagem, rapaz, não faça não, faça direito aí e tal. Não, às vezes corneta alguém, não? Às vezes eu converso passo WhatsApp para Lula, normalmente na transmissão da TV Globo, passo para Daniel, que normalmente é o coordenador sim, Daniel. dos jogos da Sport TV. Mas assim não vale não. Aí Lula também tá com um aporte por trás aí. Não, mas Isso é consultoria, eu passo para ele, mas para todos. Na verdade, pra Com a todos. concorrência não vale não. Você está no grupo do WhatsApp ainda, né? Hein? Tá no grupo do WhatsApp Não, ainda? não, eu passo individualmente. Eu passei, por exemplo, recentemente, isso é uma orientação que eu passei para todos eles, todos os repórteres, ao chegar ao estádio, procura o delegado do jogo. Tem 1 minuto de silêncio? Não tem. Em homenagem a quem? A mim não, né? Que eu não morri, estou aqui. Em homenagem a fulano e tal. Entendeu? Aí eu passo para Lula, passo para Rebran. Por quê? O jogo teve 1 minuto de silêncio, recente. 1 minuto de silêncio, que qualquer um saberia em casa que era para aquele massacre
lá em São Paulo, Da escola, né? da escola, morreu o do Vasco. Eurico Miranda. Eurico Miranda. Mas na transmissão só foi divulgado 3 minutos depois que a bola... Rolou. Um minuto de silêncio, ninguém sabia para quem era. Eu sabia, imaginava, né? Pela experiência, né? Um deles. Aí eu passei na segunda-feira, passei e-mail, rapaz, olha, eles aprenderam o que eu orientei para os repórteres, entendeu? No jogo seguinte, a morte de Marcelino Lins, José Marcelino Lins de Santa Cruz. A bola rolou, Rembrandt, em homenagem, entendeu? Voltou Porque o telespectador quer saber, rapaz, na hora. Claro. Não quer saber daqui a 3 minutos, daqui a 4, daqui a 5 minutos? Paulo, essa diferença que existe, uma coisa que me chamou a atenção, você veio de escola, você chegou a trabalhar em rádio também, né? Na emissora de rádio. Eu comecei em rádio. Jornal. Comecei na Rádio Clube com... O Ivan? Não, Ivan trabalhei com o Ivan, agora eu comecei antes, com o Luiz Cavalcante narrando. Narrando. Eita, que legal. Luiz Cavalcante narrando, Vicente Lemos, Antônio Menezes, entendeu? Uma boa turma. Léo Medrado já era o chefe, já era. Léo Medrado estava na barriga da mãe. Não, você Aí, já tava na barriga era. da mãe. Não minta, não. Quando a gente vê, a gente vinha de um assunto do futebol em que a gente só discutia abobrinha, né? Papo furado, mesa de bar, né? Batendo um papo, mesa de bar. Quando a gente chega na Globo, 30 segundos na Globo era uma confusão tremenda. Olha que imagem maravilhosa a gente tá tendo na tela ali atrás. É uma amizade antiga, tá? Bem antiga. Dá uma olhada no semblante dos dois aí que vocês estão vendo, o Zé do Carmo com o Paulo Moraes. Essa amizade ele vai falar daqui a pouco sobre ela. E O Carmo levou o esporro de Adelson Vanderlei. Porque bebeu nesse dia? Porque estava bebendo. Entrevista bebendo. Porque tá bebendo na frente da televisão, né? Porque bebendo ele bebia, né? A Deus deve ter dito, bota a garrafa embaixo da mesa, pô. Depois você bota pra cima de novo, não tem problema. Mas enfim, Paulo, esses 30 segundos de rádio eram bem diferentes de 30 segundos de televisão. E eu notei essa diferença. Então, o que mais me chamou a atenção foi a preparação que tem um repórter de rádio quando vai fazer, de televisão quando vai fazer um jogo, e o repórter de rádio. Eu queria saber da tua influência em cima disso. Você que pautava lá atrás, você vai sair para um jogo de futebol, você tem que saber, esse cara vai jogar, você tem que saber onde ele nasceu, de onde ele veio, qual é o currículo dele, porque na hora em que for citado esse determinado jogador, o repórter vai ter que dar informações sobre ele. Essa escola mudou quando você participou dessa mudança, do cara estar bem inteirado sobre os atletas? Olha, na verdade, primeiro quando eu cheguei à TV Globo, eu era editor, pauteiro, produtor e repórter. E cobria os 3 clubes. Não dava tempo não, mas cobria 2. O terceiro dentro da ótica, no momento menos importante, a gente não cobria. Sim. O que é que acontecia? Era filme, a gente raramente entrevistava país de goleiro do esporte. Sim. E Givanildo também era meio, porque fala muito. E eu ia com a cota de filme, entendeu? Limitado. Limitado. Então, os irmãos José de Oliveira, porque o nome do país era País José de Oliveira e Givanildo José de Oliveira. Então, por exemplo, eu cobri o Santa Cruz. Chegava lá, fazia as entrevistas antes, entrevistava 40 jogadores que quisesse entrevistar. Faria as imagens, 4 horas da tarde, corria, fazia o treino do esporte, por exemplo. Fazia o treino do esporte, as imagens, no final as entrevistas. Era essa a forma quando eu cheguei. E essa orientação de questão de se formar, eu vou contar um fato aqui não é questão de vaidade, não é questão de nada. Eu trabalhava na Rádio Jornal do Comércio, eu era escalado por Gomes Neto, finado Gomes Neto, que era o chefe da equipe, eu era escalado para fazer o vestiário, naquela época a gente fazia vestiário, de todos os clubes que jogavam aqui do Sul. Era Corinthians, São Paulo, Flamengo, Fluminense. Por quê? Porque diariamente os outros repórteres não se formavam. E eu diariamente, eu trabalhava no Jornal do Comércio também, saía às 11 horas, depois que a gente fechava a edição do jornal, eu ia para um determinado lugar. Era uma rua conhecida que tinha na época, a Rio Branco, entendeu? Sim. Mas eu ia para ler, porque eu levava todos os dias o caderno de esportes,
não era caderno, era Folha de Esportes. Do Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, do Jornal do Brasil, do Globo, do Estado de São Paulo e da Folha de São Paulo. Lia todos os dias. Eu tinha a informação do futebol brasileiro, porque não tinha naquela época não tinha internet, era isso. Mas os demais repórteres. Então, o Gomes Neto descobriu essa história, que eu comentava a Riverina, isso. Pelé, entendeu? E a forma de acesso aos jogadores? Você falou aí que chegava lá e escolhia quem você queria. Era muito diferente. Né? Piorou ou melhorou? Era necessário Piorou. essa mudança que acontece hoje ou você acha desnecessário? De ter uma assessoria que escolhe quem vai, quem não vai? Piorou e muito, rapaz. Entendeu? Quem é que escolhe? Você faz a pergunta, mas o jogador, o técnico já tem a resposta já encomendada, entendeu? Ele não fala o que deveria responder, ele fala... Ele, às vezes, não fala. E você não pode E nós trocar, né? tínhamos a liberdade, terminava o jogo, entendeu? Íamos para o vestiário. Entrevistava lá na hora, entendeu? Até nesse ponto eu acho que até evoluiu um pouquinho, porque antigamente as mulheres que trabalhavam com futebol tinham dificuldade, né? Porque os caras davam entrevista nu, de toalha, né? E isso mudou. Hoje em dia tem uma Não, mas aí certa... as mulheres esperavam, entendeu? Tinha poucas mulheres fazendo futebol na época. Cláudia Prozini, Mariana Negro, Mas isso já foi muito Isso depois. já agora, né? Georgia Quirilos. Né? Mas já muito depois, entendeu? Mas elas pegaram, Paulo, acredito ainda esses problemas. Eu estava entrevistando as meninas Sim, um dia desses pegaram. sobre essa questão, né, dessas dificuldades que eles tinham em relação a jogadores malas, né, que gostavam de se aproveitar do fato das meninas terem que entrar no vestiário. Mas Mas ninguém entrava não, as mulheres não entravam. de televisão não. Não tem televisão nem rádio. Rádio, elas me disseram que chegaram a entrar. Quem me contou essa história foi Kelly Santana. Kelly disse que, infelizmente... teve que Já passar foi por- na fase de Kelly Santana, que é de ontem. já é ontem. agora. já é uma fase mais recente. Mas Georgia Quirilos e Cláudia Prozini é de ontem. Claudinha e Jorginha, abstraiam, entendeu? Essa observação de Paulo Moraes. Mas essa dificuldade, Paulo, ela termina meio que empobrecendo o jornalismo esportivo. Não há dúvida. A gente não tem tanto conteúdo assim para tirar do jogador. E olha que hoje o jogador tem mais a falar, né? Ele Olha, cresceu as muito melhor- o nível médio, né? As melhores entrevistas hoje, não sei se, por exemplo, a televisão, é quando termina o primeiro tempo e termina o segundo tempo, que a televisão vai lá em cima do jogador. Essas são as melhores entrevistas. Ou as especiais. Depois, né? E Ou as ainda especiais você fecha com um cara só, mas aquela que vem da assessoria aí sim. não serve de quase nada. Quando né? o time tá bom. não rende não. E que eles estão evitando, Paulo, essa entrevista na saída, porque às vezes é uma entrevista intempestiva, né? Sim. O jogador solta coisas que... Já na vem um cabeça assessor, quente. pega pelo braço e já leva. E já leva o pra jogador. aquele- Às vezes o cara faz uma besteira no primeiro tempo e o assessor já não leva ele ali. Todo mundo vai em cima dele para ver o que ele vai dizer, mas o jogador já não leva. Exatamente. Entendeu? Que deveria, né? Jornalisticamente é o cara a falar, né? Por exemplo, se a gente não entrevistasse no campo, era o primeiro jogador que nós procuraríamos no vestiário. Vestiário. Diferente. Paulo, Eu tenho saudade desse tempo. eu também tenho, confesso a você. Vamos falar sobre assessorias de imprensa, mas daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai bater um papo sobre isso, porque o Gustavo já introduziu um pouco essa história, o Júnior também. Não dão a eles o que eles deveriam ter, né? Quando é uma notícia boa, notícia bombástica, quem fala é o presidente que quer aparecer, o diretor de futebol. Quando é algo que seja irrelevante ou então alguma bronca, o time perdeu, bota o assessor na frente para ele dizer o que ele, diretor, ou ele, presidente, não teve coragem de dizer. Mas ele quase nem fala, né? Quase nem fala. É mais o site do próprio clube, né? Onde está a informação. Hoje virou... Nota Era o Santa, oficial, né? era o Santa que colocava de madrugada no site para sacanear. Corujão. Não. Corujão Coral. Botava para sacanear os caras de jornal, né? Porque os caras de jornal não tinham. Vou ficar acordado domingo para segunda, chegasse domingo para segunda de madrugada, contratava o jogador, botava no site, ferrava todos os jornais. Não, a gente chorava muito, mas para o torcedor era uma alegria, porque ficava essa expectativa do Corujão Coral E tinha acesso na internet, viu? Tinha, o cara. Twitter do Coroa. Ele terminava roubando um pouco a audiência, né? Se ele fizesse isso em 2000, 2005, lascou, porque o outro jornal do dia seguinte ia sair sem nada da contratação, só ia dar no outro dia. E eu vou saber também do Paulo o que ele pensa sobre o jornal escrito, Guga. É importante para você, porque ele, como trabalhou no Estadão, teve essa experiência toda, Diário da Manhã, Jornal do Comércio, ele vai falar como sobreviver o jornalismo impresso com essa velocidade de informações que a gente tem hoje pela internet, através da internet. Vamos falar do posto de gasolina mais charmoso do Recife. Porque, Paulo Moraes, quando você vai abastecer o seu Audi, o seu BMW, Paulo tem uma coleção de carrinhos. A Ferrari dele, que praticamente não sai de casa com a Ferrari.
Aí você dá uma passadinha nesse posto aí. Passou no um posto carrão federal. ali, aquela caminhonete, você viu? Aquela ali é 2006, mais ou menos. Ah, é? 2006. Sabe quem é o porque tá bem dono, não? camuflada. Algum conheço. repórter da Globo, primo do primo meu. Aí você lá dentro, Paulo, você tem essa comida aí. O Paulo não é chegado a uma dobradinha, a uma feijoada. É porque Um o arrumadinho. abastecimento, infelizmente, Paulo eu não nunca dirige. liguei um carro na Paulo minha não vida. dirige. Estou brincando que ele não dirige. Paulo não não dirige. dirige, Paulo não. não dirige. Agora, Ah, essa parte aí você domina. eu posso acompanhar alguém, né? E essa parte, Pegar o Uber, isso também para essa parte. essa parte da culinária aí, pode deixar com o Paulo que ele resolve. Essa parte da feijoada, da dobradinha, pode ficar tranquilo que ele resolve. Posto Federal, Feitosa, Luz da Muribeca, o importante é você decidir se você vai abastecer e vai almoçar ou se você vai almoçar e depois vai abastecer. Tá? Um abraço lá pro Giga, pro Guigo Guilherme Luz, pros amigos de lá do Posto Federal da Muribeca. Vamos falar da Pitu, você compra os produtos Pitu também pela internet, loja online Pitu, basta acessar a loja online, pitu.com.br, escolher os seus produtos, fazer o pedido e pronto, é só esperar que a Pitu chegue na sua casa. Tem o kit Caipirinha Pitu Gold, é vitoriosa, a cachaça extra prêmio da Pitu, loja online.pitu.com.br, o seu boteco na internet. Vamos para o intervalo e a gente volta com o nosso entrevistado de hoje, do Tá na Rede, Paulo Moraes.